3. O coração e suas razões. Adeus, disse a raposa. Eis meu segredo. E simples, só se vê com clareza com o coração. Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Regente Herbert von Karajan uma vez disse que só vivia para a música. Ele talvez não soubesse quanto de verdade havia em sua declaração. Von Karajan faleceu no mesmo ano em que se aposentou, depois de 30 anos, dirigindo a Orquestra Filarmônica de Berlim. Mas o que é ainda mais surpreendente é que 2 psicólogos austríacos puderam prever isso. 12 anos antes, eles examinaram como o coração do maestro reagia enquanto ele realizava várias atividades. 1. As maiores variações no batimento cardíaco de von Karajan foram registradas enquanto regia uma passagem especialmente sentimental da abertura Lenore de Beethoven. De fato, era só escutar essa passagem específica e ele voltava a experimentar praticamente a mesma aceleração de seu batimento cardíaco. Nessa composição, outras passagens exigiam mais dele fisicamente, porém, provocavam apenas um ligeiro aumento no batimento cardíaco. Quanto às outras atividades, era como se mexessem menos com o seu coração, por assim dizer. Quer tivesse aterrissando seu jato particular ou simulando uma retomada de levantamento de voo de emergência, o coração de von Karajan mal parecia notá-lo. Seu coração era todo devotado à música. E quando o maestro deixou a música, o coração parou de bater. Quem nunca ouviu falar de um vizinho idoso que faleceu alguns meses após a esposa? Ou de uma tia-avó que morreu logo após a perda do filho? Era comum ouvir que alguém morreu de coração partido. A ciência médica costumava tratar tais casos com desdém, atribuindo-os a mera coincidência. Só recentemente, nos últimos 20 anos, várias equipes de cardiologistas e psiquiatras começaram a prestar atenção em leis. Descobriram que o estresse é possivelmente um fator de risco muito maior para as doenças cardíacas do que o fumo. 2 Também descobriram que um episódio de depressão 6 meses antes de um infarto do miocárdio é um indicador mais acurado de risco de morte do que a maioria de outros exames cardiológicos. 3. Quando o cérebro emocional não está funcionando bem, o coração sofre e se desgasta. Mas a mais espantosa descoberta de todas é que essa relação funciona em mão dupla. O funcionamento correto do nosso coração acaba por influenciar nosso cérebro também. Alguns cardiologistas e neurologistas chegam ao ponto de se referir a um sistema cardíaco cerebral, que não pode ser dissociado. 4. Se houvesse um medicamento capaz de harmonizar a inter-relação íntima entre o coração e o cérebro, ele teria efeitos benéficos sobre todo o corpo. Essa droga miraculosa desaceleraria o processo de envelhecimento, reduziria o estresse e a fadiga, superaria a ansiedade e nos protegeria da depressão. À noite, nos ajudaria a dormir melhor e, durante o dia, a ser mais eficazes, favorecendo nosso poder de concentração e performance. Acima de tudo, ao ajustar o equilíbrio entre o cérebro e o resto do corpo, nos ajudaria a alimentar o senso de fluxo, que é sinônimo de bem-estar. Seria um anti-hipertensivo, um ansiolítico, droga anti-ansiedade e um antidepressivo conjugados. Se tal medicamento existisse, não haveria um único médico que não o receitasse. Como no caso do flúor para os dentes, os governos talvez até acabassem por diluí-lo na água. Que pena, esse medicamento ainda não existe. Ou existe um método simples
Eficaz disponível para todos nós parece criar as condições essenciais para que haja harmonia entre o coração e o cérebro. Embora esse método só tenha sido descrito recentemente, vários estudos já mostraram seus efeitos benéficos. E um método bom para o corpo assim como para as emoções daqueles que já o aprenderam, e seus efeitos incluem, até, um retardo parcial do envelhecimento. Para compreender como ele funciona, primeiro precisamos examinar, com brevidade, como o sistema cérebro-coração funciona. O coração das emoções. Experimentamos emoções em nosso corpo, não em nossa mente. Já em 1890, William James, professor de Harvard e pai da psicologia norte-americana, escreveu que uma emoção era, antes de tudo, um estado físico, e só acessoriamente uma percepção no cérebro. Ele baseou suas conclusões nas experiências emocionais mais comuns. Não falamos do medo de ficar com o coração na boca, ou da alegria de sentir o coração leve, ou de estar de mau humor como o Billy. Seria um erro considerar essas expressões meras figuras de retórica. Elas são representações razoavelmente exatas daquilo que experimentamos quando nos encontramos em estados emocionais diferentes. Na verdade, só recentemente se descobriu que o sistema digestivo e o coração têm sua própria rede, com dezenas de milhares de neurônios que agem como mini-cérebros no corpo, como regiões individuais no próprio cérebro, chamados núclei. Os cérebros locais têm percepções particulares. Embora sua capacidade de processamento seja limitada, esses grupos de neurônios são capazes de adaptar seu comportamento às suas percepções, e até de mudar suas respostas como resultado de sua experiência, ou seja, em certo sentido, de criar as próprias memórias. 5. Além de possuir uma rede própria de neurônios semi-autônomos, o coração é também uma pequena fábrica de hormônios. Ele produz seu estoque de adrenalina, que libera quando precisa funcionar com capacidade máxima. O coração produz e controla a liberação de outro hormônio, o FNA, fator natriurético atrial, que regula a pressão sanguínea. Ele produz sua reserva de oxitocina, geralmente chamada de o peptídeo do amor, e o hormônio liberado no sangue quando uma mãe amamenta seu filho, durante o namoro e durante o orgasmo. 6. Todos esses hormônios agem diretamente sobre o cérebro. Por fim, o coração pode afetar todo o organismo por meio de variações de seu campo eletromagnético, o que pode ser detectado a vários metros de distância do corpo, mas cujo significado nós ainda não compreendemos. 7. Está claro que referências ao coração nas palavras que usamos para descrever nossas emoções são mais do que meras metáforas. O coração percebe e sente. Ele estabelece seu próprio curso de ação. E, quando se expressa, influencia a fisiologia de todo o nosso corpo, incluindo o cérebro. Para Marie, essas considerações estavam longe de ser teóricas. Aos 50 anos. Em seu livro notável, Antônio Damasio desenvolve bastante essa ideia. Ele também lembra ao leitor que Baruch Spinoza, o grande filósofo do século XVII, antecipou as descobertas neurológicas que despontariam muito tempo depois, no final do século XX. Ela vinha sofrendo, havia algum tempo, de súbitos ataques de ansiedade que podiam pegá-la de surpresa a qualquer hora e em qualquer lugar. De repente seu coração começava a bater muito rápido, rápido demais. Um dia, em uma festa, o coração
Disparou. Para evitar cair, teve de segurar no braço de um homem que nem sequer conhecia. Essa incerteza constante sobre como seu coração reagiria fez-se sentir muito desconfortável. Marie começou a diminuir suas atividades. Após o incidente na festa, só saía se estivesse acompanhada por sua filha ou por amigos íntimos. Não mais dirigia sozinha para sua casa de campo com medo de que seu coração pifasse, como costumava dizer. Marie não fazia ideia do que detonava esses ataques. Era como se seu coração decidisse, de repente, que estava apavorado com alguma coisa de que ela não tinha consciência. Seus pensamentos tornaram-se confusos e ansiosos, e ela começou a sentir tremedeira nas pernas. Seu cardiologista diagnosticou um prolapso da válvula mitral, um pequeno problema que, segundo ele, não era motivo para preocupação. Foi receitado um beta-bloqueador para evitar que seu coração disparasse, mas isso lhe trouxe fadiga de dia e pesadelos à noite. Marie decidiu, por conta própria, parar de tomar remédio, sem contar ao médico. Quando ela veio me ver, eu tinha acabado de ler um artigo no American Journal of Psychiatry que mostrava como pacientes com tais sintomas geralmente respondiam bem ao tratamento com antidepressivos, como se a descontrolada aceleração se originasse no cérebro e não na válvula com anomalia. Infelizmente, meu tratamento foi pouco mais eficaz que o de meu colega cardiologista. Além disso, Marie estava muito infeliz por causa dos quilos extras que tinha ganhado devido à nova medicação. Seu coração só se acalmou quando ela aprendeu a domá-lo diretamente. Eu quase diria, quando ela aprendeu a ouvi-lo e a falar com ele. O relacionamento entre o cérebro emocional e o PEC no cérebro no coração é uma das chaves para o domínio emocional. Ao aprender, literalmente, a controlar o nosso coração, aprendemos a dominar nosso cérebro emocional, e vice-versa. Isso se dá porque a mais forte das relações entre o coração e o cérebro emocional é uma rede de comunicação difusa, de mão dupla, conhecida como sistema nervoso periférico autônomo. E a parte do sistema nervoso que, estando além do nosso controle consciente, regula o funcionamento dos órgãos. O sistema nervoso autônomo é constituído de dois ramos, começando no cérebro emocional e se espalhando pelo corpo. O ramo simpático libera adrenalina e noradrenalina, regulando as reações de luta ou fuga. Sua atividade acelera o coração asterisco. O outro ramo, chamado parasimpático, libera um neurotransmissor diferente, que promove estados de relaxamento e calma. Ele faz o coração bater mais devagar asterisco. Nos mamíferos, esses dois sistemas, o acelerador e o brake, estão constantemente em equilíbrio. E isso que lhes possibilita adaptar-se rapidamente à enorme variedade de mudanças que podem ocorrer em seu meio ambiente. Enquanto um coelho está comendo seu alimento tranquilamente em frente à sua toca, ele pode parar a qualquer momento, levantar a cabeça, esticar as orelhas, vasculhar o horizonte como um radar e farejar o ar para detectar a presença de um predador. Uma vez afastado o perigo, ele logo volta à sua refeição. Include Picture. JRPF, Epidata Local, Tape, Fine Reader 11 Media, Image 4.png, _. Merge Format Include Picture. JRPF, Epidata Local, Tape, Fine Reader 11 Media, Image 4.png, _. Merge Format Include Picture.
JRPF App Data Local Tape Fine Reader 11 Media Image 4.png _** Merge Format Include Picture JRPF App Data Local Tape Fine Reader 11 Media Image 4.png _* Merge Format Asterisco. O termo simpático vem do latim e significa estar em relação, porque os ramos nervosos correm ao lado da medula espinal, que está fechada na coluna espinal. Neurotransmissor do sistema parasimpático é a acetilcolina. Só os mamíferos possuem uma fisiologia tão flexível assim. Para negociar as guinadas imprevisíveis da existência, precisamos tanto de um breque como de um acelerador. Eles precisam estar funcionando muito bem, e têm de ser igualmente fortes. Para se contrabalançar caso a necessidade ocorra, ver o sistema cérebro-coração, na página 49. De acordo com o pesquisador norte-americano Stephen Porges, Ph.D., da Universidade de Maryland, o equilíbrio delicado entre os dois ramos do sistema nervoso autônomo possibilitou aos mamíferos desenvolver relações sociais cada vez mais complexas no curso da evolução. As mais complexas entre elas parecem ser os relacionamentos amorosos, sobretudo a fase particularmente delicada do namoro. Quando um homem ou uma mulher, por quem estamos interessados, olha para nós e o nosso coração começa a bater loucamente, ou ruborizamos, é porque nosso sistema simpático pisou no acelerador, talvez demais. Se inspirarmos profundamente para recuperar nosso equilíbrio e continuar a conversa, acabamos de pisar ligeiramente no breque parasimpático. Sem esses ajustes constantes, o namoro seria caótico. Esse é o caso com adolescentes que têm dificuldade em dominar o equilíbrio de seu sistema nervoso central. Mas o coração faz mais do que simplesmente reagir à influência do sistema nervoso central. Ele também envia fibras nervosas de volta à base do crânio, onde elas modulam a atividade cerebral. 9 Além de liberar hormônios, regulando a pressão sanguínea e influenciando o campo magnético do corpo, o pequeno cérebro no coração pode, assim, agir sobre o cérebro emocional por meio dessas conexões nervosas diretas. E, quando o coração perde seu equilíbrio, o cérebro emocional é imediatamente afetado. Isso pode ser o que Marie estava vivenciando. Nós podemos testemunhar essa ação recíproca entre o cérebro emocional e o coração na constante variação do batimento cardíaco normal. Como estão sempre em equilíbrio, os dois ramos do sistema nervoso autônomo continuamente estão no processo de acelerar e reduzir o ritmo cardíaco. 10 É por isso que o intervalo entre duas batidas cardíacas nunca é idêntico. A variabilidade do batimento cardíaco é perfeitamente saudável, de fato, é sinal do bom funcionamento do acelerador e do breque, e, assim, de todo o nosso sistema fisiológico. Ela não tem nada a ver com as arritmias, ritmos cardíacos anormais, de que alguns pacientes sofrem. Ao contrário, as súbitas e violentas acelerações que duram vários minutos, e que são conhecidas como taquicardias, ou aquelas que vêm com os ataques de ansiedade, são sintomas de situações anormais nas quais o coração não está mais respondendo à moderação do breque parasimpático. No extremo oposto, quando o coração bate como um metrônomo, sem a mínima variação, a situação é particularmente séria. Os obstetras foram os primeiros a reconhecer isso. Durante o parto, eles aprenderam a ficar de olho em qualquer feto com batimento cardíaco excessivamente regular porque sugere um problema potencialmente fatal. Agora já sabemos que isso também vale para os adultos.
O coração começa a bater com tamanha regularidade só quando está para morrer. Caos e coerência. Descobri meu próprio sistema cérebro-coração na tela de um computador laptop. A ponta de meu dedo foi inserida em um anel conectado ao equipamento. O computador simplesmente media o intervalo entre cada batida cardíaca detectada pelo pulso em meu dedo indicador. Quando o intervalo era um pouco mais curto, o meu coração batendo um pouco mais rápido, uma linha azul na tela subia um grau. Quando o intervalo era mais longo, tendo meu coração diminuído seu ritmo, a linha voltava a baixar. Na tela havia a linha azul zigue-zaguear para cima e para baixo sem razão alguma. A cada batida cardíaca, meu coração parecia estar fazendo ajustes. Mas não havia nenhuma estrutura nos picos e depressões conforme meu coração acelerava ou diminuía. A curva parecia uma série de picos numa cordilheira ao longe. Mesmo que meu coração estivesse batendo a 62 por minuto, de um momento para outro ele podia subir a 70, descer a 55, sem que houvesse alguma razão para isso. A técnica me acalmou. O zigue-zague era, disse ela, o padrão normal da variabilidade do ritmo cardíaco. E então pediu que eu começasse a contar alto. Subtraia 9 de 1356, depois continue subtraindo 9 de cada novo resultado. Embora essa tarefa não fosse difícil de realizar, ser colocado à prova na frente de um pequeno grupo de observadores que ali estavam, assim como eu, para satisfazer a curiosidade em relação à máquina, não era particularmente agradável. De imediato, para minha enorme surpresa, a curva se tornou ainda mais dentada e a média de batimentos cardíacos pulou para 72. 10 batidas a mais por minuto, só porque eu estava lidando com números. Que sorvedor de energia, o cérebro! Ou talvez fosse o estresse de ter de fazer contas de aritmética em público. A curva ficava ainda mais irregular conforme meu batimento cardíaco acelerava. Assim, a causa parecia ser mais ansiedade do que o mero esforço mental, explicou a técnica. Todavia, eu não senti nada. Ela então solicitou que eu focasse minha atenção em meu coração e que trouxesse à mente uma memória feliz e agradável. Fiquei surpreso pelo pedido. Eu sabia que a intenção dela era me acalmar. Geralmente, para alcançar um estado de calma interior usando técnicas de meditação ou relaxamento, exige-se que se esvazie a mente, sem sequer pensar sobre memórias agradáveis. Mas eu fiz o que me foi pedido e, em alguns segundos, a linha na tela mudou radicalmente, as guinadas agudas, os picos e as depressões se alteraram e se tornaram uma série de ondículas suaves, e depois ondas mais fortes que eram regulares, homogêneas e de belo formato. Meu coração parecia alternar entre uma suave aceleração e uma suave desaceleração. O batimento decaía e fluía como o calmo ritmo das ondas banhando a costa. Como um atleta que retesa e relaxa sua musculatura antes de fazer um esforço, meu coração parecia estar confiantemente, mostrando que podia fazer as duas coisas e quantas vezes quisesse. A janela na parte de baixo da tela indicava que minha fisiologia tinha ido de 100% caos a 80% coerência. E tudo o que eu tinha feito para chegar a esse resultado tinha sido invocar uma memória agradável enquanto me concentrava no coração. Include the picture. JRPF, App Data Local, Tape, Fine Reader 11 Media, Image 5.png, _**. Merge Format Include the Picture.
JRPF App Data Local Tape Fine Reader 11 Media Image 5.png _***. Merge Format Include Picture. JRPF App Data Local Tape Fine Reader 11 Media Image 5.png _***. Merge Format Include Picture. JRPF App Data Local Tape Fine Reader 11 Media Image 5.png _***. Merge Format. Nos últimos 10 anos, programas de computador como o que acabei de descrever tornaram-se capazes de demonstrar dois modos característicos de variação no ritmo cardíaco, causa e coerência. As variações costumam ser fracas e caóticas. O corração pisa no acelerador e no breque erraticamente, o padrão de batimentos é confuso, desordenado. Por outro lado, quando o ritmo de variabilidade do coração é forte, saudável, as fases de aceleração e redução alternam-se com rapidez e regularidade. Isso produz a imagem de uma onda harmoniosa, que é adequadamente descrita como coerência da variabilidade do ritmo cardíaco. Entre o nascimento, quando é maior, e o momento que antecede a morte, quando é mais fraca, a variabilidade de nosso ritmo cardíaco decresce cerca de 3% ao ano. 11 Isso significa que a nossa fisiologia perde sua flexibilidade pouco a pouco e acha cada vez mais difícil se adaptar às variações em nosso ambiente físico e emocional. Essa perda de variabilidade é um sinal do envelhecimento. Quando a variabilidade declina, isso se deve, em parte, ao fato de não estarmos mantendo nosso breque fisiológico, o tônus saudável de nosso sistema parasimpático. Como um músculo que não é usado, esse sistema atrofia progressivamente com o passar dos anos. Enquanto isso, nós jamais paramos de usar nosso acelerador, o sistema simpático. Assim, após décadas operando desse modo, nossa fisiologia se assemelha a um carro que consegue, de repente, ganhar velocidade ou descer na banguela, mas que se tornou virtualmente incapaz de se ajustar a curvas na estrada. O declínio na variabilidade do ritmo cardíaco se correlaciona com todo um conjunto de problemas associados ao estresse e ao envelhecimento: pressão alta, insuficiência cardíaca, complicações derivadas da diabetes, infarto do miocárdio, arritmias, morte súbita e até câncer. Estudos publicados em revistas especializadas e de renome como The Lancet e Circulation, a revista publicada pela American Heart Association, confirmam isso. Na Circulation, James Nolan, M.D., e seus colegas concluíram um estudo com 433 pacientes com moderada insuficiência cardíaca com a seguinte frase: uma redução no SDNN, variabilidade no ritmo cardíaco, identifica pacientes com alto risco de morte e é um melhor indicador de morte devido à insuficiência cardíaca progressiva do que outros meios clínicos convencionais. Quando a variabilidade cessa, quando o coração não mais responde às nossas emoções, e especialmente, quando ele não pode mais desacelerar adequadamente, a morte está próxima. 12. Um dia na vida de Charles. Aos 40 anos, Charles é gerente de uma importante loja de departamentos. Já escalou vários degraus na hierarquia da empresa e está muito à vontade em sua área. O único problema é que, há meses, ele vem sofrendo de palpitações. Elas lhe causam preocupação e já o fizeram procurar vários cardiologistas, que não conseguiram ajudá-lo. Charles chegou a um ponto em que decidiu parar de praticar esportes. Tem medo de ter um ataque que o leve de novo a um pronto-socorro. Ele também fica de olho quando
faz amor com a esposa, por ter medo de forçar o coração. Em sua opinião, suas condições de trabalho são perfeitamente normais e não particularmente estressantes. Entretanto, durante a nossa consulta ele explica que está pensando em deixar sua posição de prestígio. A verdade é que o presidente da empresa é insolente e cínico. Embora Charles trabalhe bem nesse meio competitivo e agressivo, nunca deixou de ser uma pessoa sensível que se magoa com os comentários grosseiros e desagradáveis do presidente. E mais, como acontece a miúde, o cinismo que ele ostenta infecta todos os membros da equipe, os colegas de Charles na área de marketing, propaganda e finanças. Têm um relacionamento frio entre si e são rudes em seus comentários. Charles concordou em gravar a variabilidade de seu ritmo cardíaco durante 24 horas. Para analisar os resultados, ele teve de escrever o que estava fazendo nas diversas horas do dia. Não foi difícil interpretar o resultado. Às 11 da manhã, calmo, concentrado e eficiente, estava escolhendo fotos para um catálogo, sentado à sua mesa. Seu ritmo cardíaco demonstrava uma coerência saudável. Então, ao meio-dia, seu ritmo cardíaco virou um caos, além de ter aumentado cerca de 12 batimentos por minuto. Naquele exato momento, ele estava se dirigindo ao escritório do presidente. 1 minuto depois, seu coração batia ainda mais rápido e o caos era total. Esse estado prevaleceu. Durante 2 horas, tinham acabado de lhe dizer que a estratégia de desenvolvimento que passará algumas semanas preparando era inútil. Se ele não fosse capaz de organizá-la com mais clareza, melhor seria que outra pessoa cuidasse daquilo. Após sair do escritório do presidente, Charles teve um episódio típico de palpitação que o forçou a deixar o prédio para se acalmar. À tarde, Charles tinha uma reunião. O registro mostrou outro episódio de caos que durou mais de 30 minutos. Quando o questionei, ele foi a princípio incapaz de lembrar o que poderia tê-lo causado. Após refletir, entretanto, lembrou-se de que o diretor de marketing tinha comentado, sem olhar para ele, que a aparência e o estilo dos catálogos que estavam sendo feitos não se encaixavam na imagem que a loja de departamentos tentava promover. Mas quando voltou à sua sala, o caos cessou e deu lugar a uma relativa coerência. Naquele momento, Charles estava ocupado revisando um projeto no qual acreditava muito. Em um engarrafamento a caminho de casa naquela noite, sua irritação acarretou outro episódio de caos. Em casa, ele abraçou a esposa e os filhos, e isso foi seguido de uma fase de 10 minutos de coerência. Por quê? Somente 10 minutos? Porque depois disso Charles ligou a televisão para assistir ao noticiário. Uma pesquisa diferente já demonstrou que emoções negativas, tais como raiva, ansiedade, tristeza e até preocupações comuns, reduzem muito a variabilidade cardíaca e semeiam o caos em nossa fisiologia. 13 Por outro lado, emoções positivas, como alegria, gratidão e sobretudo amor, parecem promover a maior coerência. Em poucos segundos, essas emoções induzem uma onda de coerência imediatamente visível no registro da frequência cardíaca. 14 Para Charles, e para cada um de nós, os períodos caóticos em nossa fisiologia diária produzem uma verdadeira perda de energia vital. Em um estudo envolvendo milhares de executivos em empresas europeias, mais de 70% se descreveram como cansados, seja a maior parte do tempo ou o tempo todo. É
50% deles disseram francamente que estavam exaustos. 15 Como podem, homens, mulheres competentes e entusiasmados, cujo trabalho é parte essencial de suas identidades, chegar a esse ponto? Talvez seja, precisamente, devido ao acúmulo de PE. Rios caóticos que eles mal podem notar. As agressões diarreias ao equilíbrio emocional, quando sustentadas a longo prazo, sugam a energia e os levam a sonhar com um emprego diferente ou, em suas vidas privadas, com outra família, com outra vida. Felizmente, em contraste com nossas experiências de caos, todos nós experimentamos também períodos de coerência. Eles não se sobressaem necessariamente como momentos que coroam a existência, tais como momentos de êxtase ou enlevo, que marcam nossas vidas. Em um laboratório na Califórnia, em que a coerência cardíaca é pesquisada, Josh, o filho de 12 anos de um dos engenheiros, sempre passava para ver o pai e sua equipe. Ele sempre trazia Mabel, seu labrador. Um dia, os engenheiros decidiram medir a coerência cardíaca de Josh e de Mabel. Longe um do outro, eles estavam em um estado comum de meio caos, meio coerência. Assim que ficaram juntos, passaram a ficar em estado de coerência. Se fossem separados, a coerência desaparecia. De novo, quase instantaneamente. Para Josh e Mabel, só o fato de estarem juntos já gerava coerência. E deviam sentir isso intuitivamente, porque eram inseparáveis. Para eles, estar juntos não era uma experiência extraordinária, mas simplesmente algo que os fazia se sentir bem. Assim, esse elo significava que Josh nunca se pegava imaginando-se deveria passar sua vida com um cachorro diferente, ou Mabel com um dono diferente. O relacionamento entre ambos trouxe-lhes uma coerência interna, era música em seus corações. O estado de coerência cardíaca influencia outros ritmos fisiológicos. Em particular, a variabilidade natural na pressão sanguínea e nos ritmos respiratórios rapidamente se sincroniza com a coerência cardíaca. Esses três sistemas operam em uníssono. Tal fenômeno é comparável ao alinhamento de ondas de luz em um raio laser que, por essa razão, é chamado de coerência. O alinhamento fornece ao laser energia e poder. Uma lâmpada de 100 watts dissipa sua energia em todas as direções e perde a eficácia, mas quando é focada em um raio e sua fase é alinhada, a mesma quantidade de luz pode cortar uma folha de metal. A coerência da variabilidade pode economizar energia de maneira idêntica. Esse focar de energia é provavelmente a razão por que, 6 meses após uma sessão de treinamento em coerência cardíaca, 80% dos executivos antes citados não se declaravam mais exaustos. Só 1 em cada 6 entre os que antes declararam estar sofrendo de insônia ainda tinham dificuldade para dormir. Só 1 em 8 que se declararam têm SOS continuavam a se sentir desse modo. Reduzir a inútil perda de energia talvez seja tudo o que é necessário para restaurar a vitalidade natural. No caso de Charles, algumas sessões de treinamento de coerência com o auxílio do computador capacitaram-no a controlar suas palpitações. Não há nada mágico ou misterioso em relação ao seu progresso. Todos os dias ele fez alguns exercícios sozinho para vivenciar, em seu peito, sentimentos de coerência e, de vez em quando, devia-se lembrar de evocar esses mesmos sentimentos quando começasse a notar que a tensão estava se acumulando durante o dia. Ao fazê-lo, aumentou em muito o equilíbrio de seus sistemas simpático e parasimpático.
Em outras palavras, ele fortaleceu e ajustou o timing de seu brick fisiológico. Como os músculos de um atleta bem treinado, uma vez que esse breque esteja em forma, ele se torna extremamente fácil de usar. Com um breque muito bem afinado, com o qual se possa contar o tempo todo, nossa fisiologia não foge do controle, mesmo quando as circunstâncias externas são difíceis. 2 meses após sua primeira sessão, Charles já estava praticando esportes novamente, fazendo amor com sua esposa com o entusiasmo que seu relacionamento merecia. Encarando seu presidente, aprenderá a permanecer focado nas sensações em seu peito para manter sua coerência e para evitar que sua fisiologia se desgarrasse. De fato, ele se tornará capaz de responder com mais tato. Também era capaz de encontrar as palavras certas para neutralizar a agressividade de seus colegas sem ser defensivo. Leia mais a respeito desse tema no capítulo 12. Gerenciamento de estresse. Em experiências de laboratório, a coerência permite que o cérebro trabalhe com mais rapidez e acuidade. 16 No dia a dia, vivenciamos isso como um estado no qual nossas ideias fluem naturalmente sem esforço. Facilmente encontramos as palavras para dizer o que querem dizer e os movimentos são seguros e eficazes. E também um estado no qual nos adaptamos com facilidade a circunstâncias imprevisíveis, quaisquer que sejam elas. Nossa fisiologia está em equilíbrio, aberta ao mundo, capaz de encontrar soluções conforme a necessidade ocorra. Coerência, portanto, não é um estado de relaxamento no sentido convencional do termo. Ela não exige que nos retiremos do mundo nem que nosso ambiente tenha de ser estático ou mesmo calmo. Pelo contrário, em um estado de coerência, temos melhor domínio do mundo exterior. Quase poderíamos dizer que, em um estado de coerência, lidamos cara a cara com as circunstâncias exteriores, mas com um envolvimento harmonioso, não hostil. Um estudo realizado com crianças de 5 anos cujos pais se divorciaram ajudou pesquisadores em Seattle a demonstrar o impacto do equilíbrio fisiológico delas sobre seu desenvolvimento futuro. 3 anos depois, aquelas cuja variabilidade cardíaca era superior antes do divórcio, e que tinham, portanto, maior capacidade para chegar à coerência, foram, de longe, as menos afetadas pela desintegração familiar. 17 Essas crianças também mantiveram maior capacidade de mostrar afeto e de cooperar com outras, assim como de se concentrar nas atividades escolares. Celeste me explicou claramente como usará a coerência de seu ritmo cardíaco. Aos 9 anos, estava apavorada com a ideia de ter de mudar de escola. Algumas semanas antes do primeiro dia de aula, começou a roer as unhas, recusava-se a brincar com sua irmã mais velha e acordou diversas vezes durante a noite. Quando lhe perguntei que situações a faziam roer mais as unhas, ela respondeu imediatamente: quando penso na escola. Ainda assim, ela aprendeu muito depressa, como em geral acontece com as crianças, a concentrar sua mente para controlar seu ritmo cardíaco, como o programa de computador confirmou. Um tempo depois, ela me contou que estava se adaptando muito bem à nova escola. Quando eu estou estressada, entro no meu coração e falo com a fadinha lá dentro. Ela me diz que tudo vai dar certo e, às vezes, até me diz o que devo dizer ou o que devo fazer. Eu sorri enquanto a escutava. Nós não gostaríamos todos de ter uma fadinha ao nosso lado? Gerenciando o estresse com o coração. O conceito de coerência cardíaca e o fato de que é possível aprender a controlá-la.
Com facilidade vai completamente contra o conhecimento convencional que se tenha respeito do gerenciamento do estresse. Sabemos que o estresse crônico produz ansiedade, depressão. Ele também tem um impacto negativo no corpo, insônia, rugas, pressão alta, palpitações, dores nas costas, problemas epidérmicos e digestivos, infecções crônicas, esterilidade, impotência sexual, tudo isso causado ou piorado pelo estresse. Em última análise, o estresse crônico afeta as relações sociais e a performance profissional ao favorecer a irritação, ao empobrecer nossa capacidade de ouvir os outros, ao enfraquecer a concentração e favorecer o retraimento e a perda do espírito de equipe. Tais sintomas são típicos do que geralmente se denomina esgotamento total. Esse termo é frequentemente utilizado no trabalho, mas é também comum quando estamos presos em um relacionamento que suga toda a nossa energia. Em situações assim, a reação mais comum é se concentrar em condições externas. As pessoas dizem: se ao menos eu pudesse mudar minha situação, me sentiria muito melhor em relação a mim mesmo e meu corpo funcionaria melhor. Enquanto isso, rangemos os dentes. Ansiamos pelo fim de semana e pelas férias. Sonhamos com dias melhores depois. Tudo vai dar certo depois que eu terminar a escola, depois que arrumar outro emprego, depois que as crianças saírem de casa, depois que me separar de meu marido, depois que me aposentar. Infelizmente, quase nunca as coisas funcionam assim. Problemas semelhantes tenderão a vir à tona em situações novas. O sonho do jardim do Éden lá no fim da rua, no próximo cruzamento, rapidamente começa a se tornar nosso principal meio de lidar com o estresse. Deploravelmente, vivemos assim até o fim da vida. Pesquisas sobre o benefício da coerência cardíaca levam a uma conclusão radicalmente diferente: é preciso lidar com o problema invertendo-o. Em vez de tentar produzir continuamente circunstâncias externas ideais, temos de começar a controlar o que está dentro, nossa fisiologia. Ao reduzir o caos fisiológico, e ao maximizar a coerência, automaticamente passamos a nos sentir melhor. Melhoramos nossos relacionamentos com os outros, nossa concentração, nossa performance e nosso lucro. Pouco a pouco, as circunstâncias ideais que buscamos o tempo todo começam a surgir por si sós, mas esse fenômeno é como um subproduto, um benefício secundário da coerência. Uma vez que tenhamos dominado nosso próprio ser interior, o que acontece no mundo exterior tem menos poder sobre nós. E passamos a ter, inclusive, maior controle sobre o mundo. Programas de computador que medem a coerência do ritmo cardíaco são usados para pesquisar o sistema coração-cérebro, mas também para demonstrar a quem duvide que o coração de uma pessoa reage instantaneamente ao estado emocional. No entanto, é perfeitamente possível criar coerência em si sem um computador e sentir seus benefícios imediatos no dia a dia. Este é o tópico do capítulo seguinte.